Aula 21. O pós-parto. Com o Dr. Eduardo Vieira da Mota, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre as adaptações físicas e psicológicas, os principais desafios desse período e a autoestima da mãe e sobre como fica a vida sexual no pós-parto. Doutor Eduardo, depois que o bebê nasceu, quais são os cuidados que essa mãe deve tomar com ela mesma? Após o parto, nós temos uma série de mudanças físicas que acontecem com a mãe, que são bastante importantes e são muito rápidas, são muito abruptas. E essas mudanças, elas vêm em decorrência de tudo aquilo que aconteceu durante a gestação. Nessa circunstância, apesar de que houve 9 meses para que ela se adaptasse a isso, em poucos dias ela tem a expectativa de que elas se desfaçam. E, infelizmente, não é o que ocorre. O corpo voltará ao normal, porém ele demorará algum tempo para que isso aconteça e a gente pode dar algumas dicas para que isso ocorra de uma melhor maneira. Além disso, é importante que ela perceba que fisicamente algumas alterações vão acontecer de imediato, então a barriga fica um pouco mais flácida, ela vai precisar eventualmente utilizar alguma cinta, alguma estrutura de suporte físico que dê mais sustentação, mais conforto físico. Esse é um momento também em que ela deve contar com o apoio, com o suporte da família, do seu marido, das pessoas queridas que a envolvam, de tal maneira que essas pessoas respeitem essa necessidade de descanso. Apesar de todo mundo ficar contente com o nascimento daquela criança, apesar de todo mundo participar daquela alegria da família, daquele grupo social, nós temos uma circunstância em que a grávida deve ser respeitada e pouco solicitada do ponto de vista social e muito apoiada do ponto de vista familiar. É importante preservar a autoestima. Então, a grávida também deve se preocupar em se manter bonita, deve se preocupar em manter a sua estética, deve ter um bom cuidado com o cabelo, usar os seus cremes habituais, cuidar das suas unhas, cuidar do seu físico, o que também é bastante importante para que ela se sinta confortável com ela mesma. Até porque a autoestima nessa situação fica um pouco comprometida, ou seja, você acabou de ganhar o nenê e você tem uma situação de não reconhecer o seu próprio corpo. Então, a barriga flácida, as mamas engurgitadas, dor no corpo, você fica insegura em relação ao bebê, o seu sono, o seu padrão de sono muda, a sua digestão também se altera. Então, se adaptar rapidamente a essas mudanças é muitas vezes difícil, porque é absolutamente frequente, é absolutamente comum muitas mulheres se sintam inseguras e tenham um certo grau de melancolia, que tenham uma situação de uma certa tristeza mal definida. Acredita-se que as alterações hormonais desse momento favoreçam essa melancolia, o que nós chamamos de blues pós-parto. Essa é uma situação comum e que muitas vezes ela é resolvida apenas com situações de adaptação de rotina. A nova mãe deve procurar estabelecer uma rotina em que ela tenha um pequeno momento para ela mesma, um momento em que ela possa sair um pouco de casa, ver gente, ter alguém com quem ela possa trocar experiências, perceber que o momento que ela está vivendo tem as suas dificuldades e que necessariamente vão ser resolvidas e que vão passar. Alguns problemas podem acontecer. Então, é fundamental uma observação dos padrões de sangramento. Então, há uma expectativa de que a mulher tenha um sangramento quase como uma menstruação, ou talvez um pouco mais, nos primeiros dias que se seguem ao parto. Eventualmente, o sangramento ele pode recrudescer, ele pode voltar de uma maneira ativa e em grande volume. Nesses momentos, é importante que haja um contato da paciente com o médico para que ele reavalie se a retomada do útero ao seu tamanho normal, se o processo de retorno do útero à sua circunstância normal está acontecendo de uma maneira adequada ou não. Especialmente para aquelas mães que estão em primeira amamentação, ficar atenta para condições de inflamação da sua mama, aumentos de temperatura, febre, mamas muito doloridas e vermelhas. Isto
pode ser um sinal de uma mastite inicial. Naquelas mães que tiveram parto cesárea, o cuidado com a cicatriz vai depender um pouco da orientação de cada médico, mas no geral é muito importante que se observe que o corte esteja seco, que não haja vermelhos ao redor desse corte, que não haja secreções. Nas mães que tiveram parto por via vaginal, também é importante observar a presença de edemas ou cortes naquelas que foram submetidas à episiotomia, que é o corte que auxilia na saída do bebê. Muitas vezes pode haver inflamação dessa região e o médico tem condição de orientar a melhor forma de cuidar desse problema. Algo que é bastante comum, que é bastante frequente, são as hemorroidas. As hemorroidas são vasos sanguíneos que se dilatam na região do ânus e que podem ficar um pouco mais salientes após o parto e eventualmente ter sangramento. Exercícios musculares do assoalho pélvico são importantes, especialmente em partos vaginais, porque eles auxiliam que os órgãos pélvicos, bexiga, útero, retornem a uma posição de uma maneira mais adequada e isso promova uma prevenção de futuras quedas de bexiga, incontinência urinária. Um aspecto que é muito importante é a questão da vida sexual da mamãe. Passados cerca de 30 dias do parto, nós já temos uma situação em que os órgãos genitais já estão numa situação em que permite uma atividade sexual. No entanto, ela deverá ser considerada frente a cada situação de cada mãe. Mas, de qualquer forma, esse é um assunto que deve ser considerado junto ao companheiro, junto ao seu parceiro. Porque é através da conversa que vai se chegar a uma situação da melhor maneira de se retomar essa atividade, para que não se estabeleça uma situação de medo, de receio desnecessária e para que não se estabeleça uma relação de animosidade no casal de uma forma inadequada. Encerramos nosso curso com essa aula. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Malu. Eu gostaria de agradecer a equipe do Hospital Albert Einstein e trazer uma mensagem final de que esse é um momento realmente de muita mudança, de muita turbulência física e emocional e que naturalmente ele irá passar e a mulher vai se adaptar e vai ter um grande prazer em conviver com o seu bebê.